ultrapassar 12% ao ano. Isso já caiu. Bom, tá. Caiu, quem derrubou e com autorização de quem? A interpretação do STF já faz muito tempo, isso não vinga, já tem, acho que é desde 2004, se eu não me engano. Salvo engano, foi com a emenda constitucional 45, esse dispositivo não vinga desde lá, e não vinga porque não está em desuso não, é porque realmente é impossível você aplicar isso. Entretanto, isso aí fica para as questões de relações privadas, civis, mas não em relação a esse fornecimento de massa, como é a instituição financeira. Porque os juros hoje fica mais ou menos em torno de quê? É isso que eu ia te Mas perguntar. o Banco Central, ele autoriza, que pode ser 9, 10, 11, 12. 15 seria bacana, 15 seria bom. 20 nós estaríamos felizes. Agora, quando você vê anunciado que os juros do cheque especial é de 364% ao ano, que o cartão de crédito é de 340% ao ano, e ninguém toma uma medida. Isso não é uma agiotagem internacional. Tem aquela figura do agiota, o conhecido agiota, que cobrava lá 7, 8, 9, 10% ao mês, e o cara vai preso. Aí vem uma instituição financeira. Então. É 1% ao mês, exatamente. Mas a instituição financeira, veja, existe uma fundamentação nisso, né? Lógica, não é uma fundamentação legal, mas é lógica. Né? Quem é que mantém o Brasil? São os bancos, são as instituições financeiras. Então, é muito difícil, e isso, por exemplo, eu trabalho na área de direito do consumidor, eu sou especializado nessa área, e a gente vê o quanto... Que bom que você é especialista. O quanto o consumidor é lesado em relação a isso. E por mais que você discuta os juros, são juros abusivos, você só tem uma forma de se livrar de juros como este. Se os juros forem contratados, estiverem no contrato, e se por alguma razão ali foi desobedecido. Porque uma vez contratado, aí você não pode cobrar o juro mais ou menos aqui, mais ou menos ali, tem que ser exatamente aquilo ali. Então, existe um benefício muito grande em cima da instituição financeira. Porque, mal ou bem, é ele que mantém a circulação de riqueza no Brasil. Agora, a gente é que tem que pagar a conta. Mas a grande questão não está aí, Orlando. A grande questão é que nós precisamos de algumas reformas imediatamente, com urgência. E duas reformas, temos várias, mas duas têm que ser feitas para ontem. Tem que ser feitas para ontem. Uma reforma tributária e outra reforma política. Ambas têm que ser feitas o mais rápido possível. Por quê? Porque você, eu, ela, qualquer pessoa que está nos vendo, não aguenta mais pagar um imposto e não ter o serviço recebido pelo Estado da forma devida, adequada. Você não tem como. Por exemplo, eu pagaria até mais de imposto, você também, desde que você não precisasse pagar plano de saúde. Nem escola para o seu filho. E veja que o plano de saúde já não está mais aquela maravilha que estava. Na verdade, você pagaria muito mais se você não precisasse pagar a escola para o seu filho. Então você, além de pagar toda a carga tributária que você paga, que é pesada, você ainda tem que adquirir serviços que não deveria. Bastava haver a aplicação adequada e a devolução em serviço daquilo que o Estado arrecada. Mas nós temos um Estado muito, muito, muito deficitário. E eu vou bater num ponto que você vai dar risada. Por exemplo, precatório. Quanto leva para alguém receber um precatório? Isso é algo... assim, isso não é um lesa o cidadão totalmente? Depois que o sujeito entrou com uma ação, levou 20 anos, começou a executar, na hora que ele foi receber, quer receber, o Estado assim, não pago, porque eu não tenho dinheiro. Então você veja como é que funciona. E você não pode executar o Estado. Não, executa, mas você vai ter que esperar numa fila. Então as pessoas, geralmente, quem está recebendo precatório, são pessoas que já estão extremamente idosas, mas tem a ação há quase 30 anos. Então é um verdadeiro desrespeito. O que pode terminar isso aí? Com a diminuição da carga tributária, uma reforma tributária adequada, em que você possa pagar e receber por serviço, pelo aquilo que você pagou. Né? A reforma política é muito importante. Eu quero frisar uma coisa que eu acredito de verdade. Eu não acredito em Papai Noel, nem você. Mas eu tenho certeza que existem bons políticos. O grande problema é que... Cita um para mim.
Eu queria só um, cita um. Pois é, existem. Eu não posso falar. Poderia citar aqui em Bragança Paulista, mas eu não posso dizer. Não, eu quero do cenário nacional que você me cite alguém que você fale. Esse é um político de verdade. Esse cara legisla a favor da nação. Esse cara volta todo o seu tempo e faz uso ao salário que nós pagamos. Aliás, outro absurdo que eu acho, e voltamos já a isso, é como é que dentro do contexto, né, quando eu dou um mandato a alguém, eu empreguei um político. Dei o emprego para ele porque quem vai pagar o salário dele somos nós, através dos nossos impostos. E como você, nesse minuto, imediatamente, você tem uma inversão. A partir de então, o teu funcionário tem mais poderes do que você, que é o patrão. Já não está errado isso? Já não é um absurdo isso? Você é o país do contrassenso. Você falou de um político, eu posso citar um que me veio à mente aqui. Eu tenho certeza que há outros, mas eles são anônimos, diante de um sistema que acaba abafando os bons políticos. Eu vou citar um que me parece ser um bom político, o senador Magno Malta. Me parece ser um Magno Malta, eu concordo com você. Eu gosto muito dele. Não conheço ele a fundo, não, mas me parece. Mas você vê pela atuação dele que é um cara combativo a nível de interesses da nação. Assim como o Cristóvão Buarque, reputo como um grande senador da República, como um homem público de um conhecimento fantástico. Eu votaria nele para presidente da República agora, nesse minuto. Exatamente. Né? Mas o que acontece é o seguinte, o sistema acaba abafando. Existem bons políticos, mas eles não vão aparecer, porque o sistema prejudica que os bons políticos, os bons administradores apareçam. Então nós precisamos de uma reforma política com urgência, para que, por exemplo, eu acho absurdo, e você também vai achar, que um vereador, vamos pegar em Bragança Paulista, estou dando um exemplo aleatório, tá? Algum candidato que tenha 1000 votos, mas não tenha entrado para a cadeira de vereador, e outra tenha 550. O que teve 1000 não entrou, mas o que teve 550 entrou. Então como explicar isso para o povo? Então tem o tal do quociente eleitoral, as questões de coligação, tudo isso está sendo prejudicial, porque o povo não está mais aguentando isso. Veja, eu não estou dizendo que o que teve 1000 votos é competente e capaz, e aquele que teve 550 não é. Muitas vezes, esse que teve 550 votos é muito competente, muito capaz. Até mais do que é mais, exatamente. Mas a questão não está aí. A questão é que não foi a vontade popular. Mas por causa do sistema, você acaba tendo esse tipo de eleição. Então isso é prejudicial. Né? Não, e nem a vontade, e nem vai ter a representatividade do voto. Né? Exatamente. Então, você tem que fazer não só uma modificação nisso, como geral, na nação inteira. Nós precisamos fazer uma reforma política acompanhada também da reforma tributária. Aí você tem aquelas reformas que desde quando você tinha 11 anos de idade, que você ouça falar, é como a reforma agrária, porque o Brasil tem muita terra para que é outro absurdo. A reforma agrária desse país também é outro absurdo. Mas aí você tem um movimento como o MST, onde há envolvimento de pessoas que está provado e comprovado, de que recebeu terras, vendeu e voltou para fazer. Então, são tudo meio absurdo. Exatamente. Isso é uma questão de moralidade, de ética. É uma crise ética que não está só lá, não, no governo. Está também no povo. O povo tem que começar a rejeitar esse tipo de coisa. Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos lá. Você, como contribuinte, não sente aqui, mas nós gastamos milhões de reais, ano, para combate à prostituição do turismo sexual. Turismo sexual. Fazer do Brasil um local de turismo sexual. E onde mais se faz isso é no Nordeste. Então você investe muito na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, investigações, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Judiciário, tanto a parte federal quanto a parte estadual, para que combata de verdade o turismo sexual. Chegam aviões fretados de europeus, de empresas, só para descer, por exemplo, em Fortaleza, ou para descer em Recife, onde a polícia consegue identificar, você vai pegar a pista do lado e vai embora. Certo? Tudo para combater esse tipo de coisa. Entretanto, Orlando, todo dia 1º de janeiro, há muitos anos, mas há mais de 30 anos, você liga lá por volta das 11h30 da manhã, você vê uma mulher pelada no maior canal de TV, né? Sambando e dizendo vem que tem. Isso passa para o mundo inteiro. Então, se nós investimos muito dinheiro para acabar com isso, como é que você faz uma chamada e ela é permitida, né?
dessa forma, é um país do contrassenso. É o país do faz de conta, é o país da fantasia, é o país que não existe. É isso que hoje, exatamente eu digo. Exatamente o que aconteceu. Nós tivemos o padrão FIFA, né? Que hoje muitos países não querem mais o padrão FIFA. Só os países produtores de petróleo vão querer o padrão FIFA. Claro. Porque vão ter condições de pagar, né? E vão ter condições de custear. Hoje nós temos, isso era sabido, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Nós temos um problema muito grande. O que fazer com os estádios de futebol? Nos lugares onde não tem uma cultura, não é que não tem uma cultura, mas não tem uma competitividade do futebol, como por exemplo a Arena Amazônia. Como é que faz com a Arena Cuiabá, Arena Natal, e por aí vai. Foram gastos milhões de reais para isso. Bilhões. Né? Milhares de milhões. A Copa do Mundo custou 50 bilhões. E agora? Isso custou ali, né? O que chegou na ponta foram uns 15, 20, os 30 mais ficaram ali nos acertos, nos conchavos, na safadeza que impera nesse país. Mas não foi nem só nesse país. A própria FIFA, como instituição, estava na hora de puxar o tapete dela. Sim. E puxou. O povo americano, o FBI, se eu não me engano, estava fazendo, a Receita Federal e o FBI, fazendo uma investigação sobre a declaração ou a falta de declaração de determinado cidadão que lá vivia. E quando foi ver, era um sujeito que era ligado, um grande figurão da FIFA, onde acabaram colocando escutas e vendo que ele realmente tinha tudo a ver, conhecimentos com a FIFA. Eles falaram, então eu quero que você diga o que, que você sabe. E aí começou a delatar, o que levou, inclusive, o presidente da CBF à prisão. Então, velho e bom marinho para a cadeia. Então você vê que não é um privilégio só nosso, né? Essa desonestidade não é um privilégio só nosso. O povo brasileiro é muito bom, mas também tem seus desvios. E é exatamente isso que nós temos que começar a repudiar, né? O povo precisa repudiar, a gente tem que ser honesto. Aquela história de falar assim, fulano que é um gari, achou uma carteira com não sei quantos mil dólares e devolveu para o dono. Maravilha, isso tem que ser colocado mesmo em todos os lugares, para que falar, o povo, existem pessoas honestas, existem pessoas boas, que não tem o menor interesse. Em milhões, né? Em milhões. Porque qualquer outro que achasse, guardava, levava embora para casa. Eu vou dizer que eu não vou dizer que seja 1 em milhões, existe muita gente boa. Veja, mais uma vez, eu não acredito em Papai Noel. Mas a situação em que está, fica mais evidente, mais categorizado ou emblematizado o contrário. A desonestidade, esse tipo de coisa, né? Quando na verdade vai acabar abafando pessoas desse tipo, né? Você seria capaz de fazer isso? Então você é mais uma que não faria. Eu não faria isso e muitos outros não fariam. É que, infelizmente, o que acontece? As notícias que passam sobre corrupção, sobre esperteza, sobre aquele princípio que, infelizmente, até aquele grande jogador de futebol, Gerson, né, se arrepende muito de ter feito, não era essa a intenção, uma propaganda do cigarro, né? Fume, leve vantagem, você também leva vantagem fumando Vila Rica. E quanta gente levou esse fumo, né? Mas ele não quis, em nenhum momento, falar isso. Então isso foi, acabou virando um estigma para ele. Que ele, eu não o conheço, não sei, deve ser uma pessoa extremamente honesta. E não era isso que ele queria, nem o produtor do comercial queria isso, mas acabou ficando. E hoje, esse é o grande problema. Nós temos uma crise ética. Agora, onde é que nós vamos terminar com isso? Eu tenho um caminho, né? Educação. Você tem que investir na educação. Mas hoje é muito mais fácil você dar jeitinhos do que você investir na educação. Mas agora não é investir na educação de forma aloprada, né? Como muitos falam da educação, no caso da escola integral, em período integral. Eu gosto, acho maravilhoso, sensacional, mas precisa de muito planejamento para isso, né? Muitos que defendem isso não têm nem a menor noção de quanto isso vai custar. Por exemplo, se você tem um filho numa escola de período integral, pública inclusive, ele tem que chegar até lá.